Fala moçada, salve salve. Pessoal, hoje um dos temas que eu particularmente mais gosto, um tema aí que transcende a química, né? Um tema que tem tudo a ver com física, que tem tudo a ver com biologia, que tem tudo a ver com atualidades, um tema que às vezes tem perigo até de cair assim atravessado numa redação, né? Porque tem tudo a ver com o nosso cotidiano, tem tudo a ver com você ter uma opinião. O tema de hoje é radioatividade, turma. Radioatividade. Então, separar as palavras aí para entender o que é a radioatividade. Mas antes de falar de radioatividade, não tem como falar de radioatividade sem falar dela. Maria Slodowska, se é assim que se fala polonês. O nome de casada dela é Marie Curie. E no Brasil a gente fala Marie Curie para se comunicar, mas dizem que lá na França se fala Marie Curie, o casal Curie. Eu vou falar hora eu vou falar Curie, hora eu vou falar Curie, porque é assim, né? A gente se confunde. Mas o importante é falar dela, né, moçada? Se Lavoisier é o pai da química, Marie Curie, ou Marie Curie, é a mãe, a tia, a avó e a irmã da química. Marie Curie revolucionou a química, moçada, porque ela percebeu que existia uma propriedade no átomo, uma propriedade muito interessante que os átomos tinham de emitir uma certa radiação. Essa foto aqui, ó, é remasterizada, é uma foto original dela, hein? E aqui dentro desse balãozinho tem uma amostra de rádio, um elemento químico que ela mesma descobriu e ela mesma deu o nome. Esse aqui é o vestido dela que ela usava para ir para o laboratório. Diz a lenda aí que ela tinha pouco dinheiro, comprou um vestido de casamento que desse para usar no laboratório. Então, o mesmo vestido que ela usou para casar, ela usava no laboratório. Marie, de um tempo em que a mulher era proibida, né, pessoal, de frequentar a universidade. Ela foi contra isso e, por sorte, também teve a ajuda do marido, que era um cara cabeça boa, né, o Pierre, e os dois juntos, ele era um físico, né, e os dois juntos dividiram o primeiro Nobel dela. Primeiro Nobel dela porque ela foi a primeira mulher a ganhar um Nobel e o primeiro ser humano a ganhar dois, um de física e um de química. Tá bom para você ou não? Por que tudo isso, moçada? Porque ela cunhou esse termo, tá? O termo radioatividade, quem deu foi ela que descobriu a radioatividade e quem descobre pode dar o nome, né, moçada? Essa é a regra, né? O que ela percebeu? Que existiam. Ó, essa aqui é uma foto clássica aí, moçada, para mostrar a importância dela para a época, tá? Isso aqui é um grande congresso químico do começo do século. Tem o Einstein aqui na frente, aqui, ó. Mas essa foto aqui, ó, depois você pega na internet, tem uma legenda com ela. Todas as cabeças que estão aqui, moçada, tem uns 30 Nobel aqui para brincar, hein? Tá? E ela é a única mulher aqui, então, moçada, ela revolucionou não só o mundo, como ela revolucionou a ciência, né? Uma grande mulher, grande pessoa, Marie Curie. Marie Curie. Tem uma grande história, inclusive saiu um filme sobre ela esse ano, muito bom. Vale muito a pena assistir. Turminha, radioatividade. Por que ela deu esse nome de radioatividade? Deixa eu pegar aqui a imagem. Ela descobriu que existiam átomos, elementos químicos, que emitiam energia para todas as direções. Como esse átomo emitia energia para todas as direções, ela resolveu cunhar esse termo aí de radioatividade, porque a energia era emitida como raios da roda de uma bicicleta, né? Como raios de um círculo. Então, um núcleo estável, a radiação é uma energia que sai, a radioatividade, né, é uma energia que sai do núcleo do átomo, moçada. Então, por isso que foi tão revolucionária essa descoberta. Que até então, moçada, aqui não existe ainda modelo de Rutherford, modelo de Thomson, tá? A gente ainda estava na época de Dalton, tá? E aí ela percebe que o núcleo se desintegra, se transforma num núcleo menor. Ou seja, moçada, o núcleo é feito de partículas menores. O átomo não é indivisível. A gente fala, átomo em grego quer dizer indivisível. Marie Curie, indivisível. Não só ela afrontou a sociedade por ser uma mulher na ciência, como ela destruiu o próprio conceito de átomo. O átomo não é indivisível, ele se desintegra, libera energia e se transforma num elemento menor. Essa aqui é a radiação, a radioatividade.
Então é um tema que tem muita coisa para a gente falar, moçada. Daria para a gente ficar horas aí falando sobre radioatividade, tá? É um tema muito legal. Mas basicamente, então, um núcleo, ele se desintegra, emite energia, emite radiação, se transforma num outro núcleo, provavelmente num núcleo menor. Se esse núcleo ainda for instável, ele continua emitindo radiação. Se esse núcleo for estável, a radiação para. E por que o núcleo tem radioatividade, moçada? Em alguns lugares vocês vão ver aí que tem a ver com excesso de nêutrons no núcleo. Nada a ver, moçada. O urânio 238 não é radioativo e o urânio 235 é. E o urânio 235 tem menos nêutrons do que o urânio 238. Então não tem nada a ver essa história aí de excesso de nêutrons, tá? O que existe é um balanço aí que o núcleo consegue suportar entre prótons e nêutrons. Existe um cálculo, mas esse cálculo faz parte da mecânica quântica, né? Não é do escopo aqui do curso, nem do nível de vocês, nível médio. A gente discute isso, tá bom? Mas alguns núcleos são instáveis e por isso eles se degradam emitindo radiação. Demais, turma. Dá para estudar isso aqui uma vida, tá, turma? Então, olha só. A importância desse estudo para a vida de Marie Curie, né? Colocou ela no cenário internacional. Eu acho essa foto muito legal, mas a que eu mais gosto é essa daqui, ó. Porque ela e o marido dividiram um Nobel. Ela ganhou 2 para poder esfregar na cara dele depois. E aí depois a filha dela ganhou 1 e o genro dela também ganhou 1, né? Porque para casar com a filha da Marie Curie tem que ser alguém que ganhou um Nobel, né? Então imagina o almoço de domingo nessa casa aqui, moçada, que nojo, né? Família nojenta, snob, né? Mas não, né? Dizem que eram pessoas incríveis. Inclusive Marie Curie, depois que percebeu, né, que a radioatividade era nociva, né? Ela inclusive morreu, moçada, porque na época não se sabia que a radioatividade era nociva para o ser humano, né? Inclusive existiam produtos comerciais que eram vendidos baseados na radioatividade. A Marie Curie descobriu 2 elementos químicos. O rádio, que ela deu o nome de rádio por conta da radioatividade. Foi o primeiro elemento radioativo a ser descoberto. E ela dormia com um vidrinho cheio de radioativo do lado da cama. Era um souvenir. E ela descobriu também o polônio. Ela deu esse nome porque ela, na verdade, é polonesa. Ela se radicou na França. Por isso o sobrenome Curie, porque ela casou com o Pierre. Mas ela, na verdade, é Slodowska, uma coisa assim. Ela é polonesa. E em homenagem ao país dela, o elemento químico que ela descobriu, ela chamou de polônio. Chique demais, né? Depois a filha e o genro dela descobriram que dá para transformar um elemento químico, fazer ele se transformar em algo radioativo. Não parou aí, né, turminha? Óbvio que não. Mas muito importante aí. E ela também foi responsável por aplicar a radiação, a radioatividade. Ela é a precursora. Ela não inventou o raio-x, não descobriu o raio-x, mas ela criou um equipamento que foi usado na guerra. Não me lembro se na primeira ou na segunda, acho que na primeira, que foi usado na guerra para evitar amputações. Ela levou esse equipamento, então o primeiro radiógrafo portátil, né, que tirava ali um raio-x da perna, do braço, para saber se realmente precisava amputar ou não. Antes disso não se sabia e acabava amputando por precaução, né? Então ela impediu a amputação de inúmeros soldados na guerra, moçada. Ela e a filha foram para o fronte, levaram esse equipamento. Inclusive ela penhorou o Nobel dela para poder desenvolver esse equipamento. É uma história de vida de uma pessoa incrível, moçada, que vale muito a pena conhecer. Turminha, radiação então, vamos entender o que é radiação, tá? Tem um videozinho aqui para a gente entender melhor o que é a radiação. Bom, depois que Marie percebeu, né, descobriu, comprovou que a radiação era inevitável, né, em alguns elementos químicos, muitos cientistas foram estudar isso, e um deles, vocês já devem ter ouvido falar, Rutherford. Rutherford se interessou bastante pela radiação emitida por um núcleo, né? E ele é responsável por esse experimento aqui que a gente vai ver. The British scientist Ernest Rutherford was one of the first to show that radioactivity. Tava o som ligado aqui. Então, o Rutherford, ele bolou um experimento. O que ele fez? Ele colocou um elemento químico radioativo dentro dessa caixa de chumbo aqui, ó, com um tubo dentro, né? Tudo isso para quê, moçada? A radiação ela vai para todas as direções, mas ele queria canalizar, né? Ele fez basicamente uma bazuca de radiação, né, turma? Ele queria ver, ele queria um raio, ele queria um raio só, ele queria só um feixe
dessas coisas que estavam saindo do núcleo. Ele queria entender o que estava saindo do núcleo. Então, moçada, eu vou fazer isso aqui para vocês, vou mostrar isso aqui para vocês entenderem o que são essas radiações que estão saindo do núcleo, tá? O que ele fez? Ele fez esse feixe atravessar um anteparo e aí ele colocou aqui um filme revelador, tá vendo aqui, ó? Não vou entrar em detalhes, tá, moçada? Mas isso aqui é um filme sensível à radiação. E beleza, ó. Então tá emitindo radiação e ele tá vendo isso através dessa chapa, desse filme revelador aqui. Aí ele falou, e o que acontece se eu aplicar um campo elétrico? Onde está passando esse feixe? Então ele colocou um campo elétrico perpendicular a esse feixe, turminha. Olha só. Então, ó, o que esse campo elétrico tem? Uma carga positiva, tem uma carga positiva em cima, convenção, tá, moçada? E uma carga negativa embaixo. Basicamente fez o feixe que tá. Olha a ideia do cara, né? Como que o cara pensa numa coisa dessa? Ele fez esse feixe passar por dentro desse ímã aqui. Uma placa com polo positivo e uma placa com polo negativo. E ele percebeu o que a gente está vendo aqui, ó. Então percebam, antes do campo elétrico, o feixe é um só. Depois do campo elétrico, o feixe se divide em 3. Então ele percebeu que existiam 3 radiações diferentes saindo do núcleo. Né? Uma que era atraída pelo polo positivo, uma que era atraída pelo polo negativo e uma que não era atraída. Uma que passava reto, que não sofria efeito nenhum de cargas elétricas. A que era atraída pelo polo positivo, ele chamou de beta. A que era atraída pelo polo negativo, ele chamou de alfa. Então, primeiro ele deu o nome de alfa e depois de beta. E, moçada, reparem aqui, ó, que a que não sofre efeito, né, o feixe passa direto, está aqui no meio, né? Reparem só que a distância aqui do meio até a beta é maior do que a distância do meio até a alfa, porque a partícula beta é mais leve, moçada. Então, ela sofre mais desvio do campo elétrico. A partícula alfa é mais pesada, então ela sofre menos desvio do campo elétrico. Então, olha só. A partícula alfa é atraída pelo polo negativo e ela é mais pesada. A partícula alfa é atraída pelo polo negativo, então qual que é a carga da partícula alfa? Positiva. A partícula beta é atraída pelo polo positivo e ela é mais leve. Se a partícula beta é atraída pelo polo positivo, a carga dela é negativa. E esse aqui que passa direto, essa radiação aqui que passa direto, não sofre alteração da sua trajetória, então não sofre interação com nenhuma carga, então ela não tem carga nenhuma e ele deu um nome nessa partícula, dessa radiação, né? Ele não sabia ainda que era uma partícula, né? Deu o nome de radiação gama. Tá aí, moçada. Vem daí. E percebam então que a radiação alfa é mais pesada que a radiação beta. Tá bom? Muito bom esse videozinho para a gente entender o conceito. Então, turminha, vem comigo aqui, ó. Tem 3 tipos de radiação que estão saindo do núcleo, ó, e a gente conhece essas 3 hoje. Hoje em dia a gente sabe que existem mais tipos de radiação e tal, mas para o ensino médio tá ótimo aqui, moçada, conhecer essas 3, tá? Então, ó, existe a radiação alfa, a beta e a gama. A gente sabe hoje que a radiação alfa, ela não atravessa, por exemplo, nenhuma folha de papel. Ela é muito pesada, muito grande. A radiação beta, ela atravessa uma folha de papel, mas ela não atravessa uma chapa de aço. A radiação gama, ela atravessa tanto a folha de papel quanto uma chapa de aço. Ela só não vai atravessar se for uma chapa de chumbo aqui, ó. Se for uma chapa de chumbo, a radiação gama não vai atravessar. Então, são radiações que têm diferentes poderes de penetração, moçada. A radiação alfa tem um baixo poder de penetração. A radiação beta tem um alto poder de penetração, mas ainda é médio. A radiação gama, muito alto, tá, moçada? Muito alto mesmo. Hoje a gente sabe também, moçada, que a radiação alfa, a gente sabe até o que tem lá dentro, né? Hoje a gente sabe que a radiação alfa é composta por 2 nêutrons e 2 prótons. 2 nêutrons mais 2 prótons. Por isso que a radiação alfa, moçada, é representada assim, ó. Então, a radiação alfa tem Z igual a 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons com 2 nêutrons quer dizer que a massa atômica da radiação alfa é 4. Né? 2 nêutrons mais 2 prótons.
Então isso aqui é uma radiação alfa. Por esse motivo, moçada, muitas vezes você vai encontrar isso aqui, ó, essa expressão aqui, ó, núcleo de hélio. Porque o núcleo do átomo de hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. E realmente é isso que acontece. Uma radiação alfa, ela vai para o meio ambiente, acaba roubando o elétron de alguém e acaba virando um átomo de hélio. Por isso que ela também é ionizante, que a gente fala, né? Ela tem um poder de ionização. Ela rouba os elétrons de alguém. Por isso que ela pode prejudicar a vida, né? Ela vai roubando os elétrons por aí onde ela passa. Por sorte, ela não é muito penetrante, então ela pode queimar sua pele, mas ela não vai te causar um tumor, né? Diferente da radiação beta, que ela pode entrar no seu corpo e ela é mais leve e ela pode causar tumores e até mesmo a morte, dependendo da intensidade. Bom, mas vamos voltar aqui na radiação beta por enquanto. A radiação alfa, perdão. O que é então a radiação alfa? 2 prótons, 2 nêutrons. Essa aqui é a massa atômica, esse aqui é o número de prótons da radiação alfa. Então, moçada, imagina que um elemento X aqui, ó, perdeu teve uma emissão de uma partícula alfa. Se o elemento X aqui emitiu uma partícula alfa, vamos colocar aqui, né? Isso aqui é uma equação nuclear, moçada, é uma reação nuclear. Se ele perdeu prótons e nêutrons, moçada, ele é um novo elemento. Ele não é mais X, ele agora é Y. Né? Tudo que muda o número de prótons de um átomo, muda o elemento químico. Qual que é o novo número atômico desse elemento Y aqui? Se X tinha um número Z e massa atômica A, o número atômico de Y é Z menos 2, porque ele perdeu 2 prótons, e a massa atômica menos 2, menos 4, perdão, porque ele perdeu 2 prótons e 2 nêutrons. Pronto, moçada. Isso aqui é o balanceamento de uma equação nuclear. E sempre, moçada, está escondido aqui, mas sempre também é emitido aqui, ó, quando decai, quando sofre uma emissão, também acontece a emissão de radiação do tipo gama. Mas gama é só energia, gama não é partícula. Não é partícula. Gama é fóton, é radiação eletromagnética. Quando um núcleo emite uma partícula beta, moçada, aí é um pouco diferente, tá? Vamos seguir aqui, ó. O que é uma partícula beta? Moçadinha, moçadinha, vocês não vão acreditar, mas alguns já sabem. A partícula beta é um elétron, mas não é qualquer elétron, moçada. É um elétron muito energizado, tá? É um elétron que energizado, é assim que escreve. Bom, enfim, muito energizado, moçada. Não é qualquer elétron, ele tem tanta energia que ele escapou do átomo, né? Ele está longe. Mas, moçada, esse elétron saiu do núcleo. Hã? Como assim, professor? Esse elétron saiu do núcleo. Não, professor, o senhor está errado. No núcleo não tem elétrons, só tem prótons e nêutrons. Aí, os elétrons estão na eletrosfera. É verdade, mas não é verdade. Moçada, esse elétron saiu do núcleo, eu posso jurar para vocês. Como assim, professor? Não é possível. Moçada do céu, vocês não acreditam. Vocês não vão acreditar no que eu tenho para dizer para vocês, mas um nêutron que está dentro do núcleo, na verdade ele encerra um próton e ele também contém um elétron. Hã? É isso aí, moçada. Qual que é a carga do nêutron? A carga do nêutron é 0, a carga do próton é mais 1, a carga do elétron é menos 1. Então, moçada, qual que é a massa do próton? É 1.800 vezes a massa do elétron, né? Então a massa do nêutron, moçada, é 1801, tá? Isso aí a gente evita falar para vocês muito no começo do ensino médio, né? Mas essa aqui é a realidade nua e crua, moçadinha. Nua e crua, essa é a realidade, tá? Tô falando isso porque é legal, quem vai prestar provas mais difíceis aí, tá por dentro disso daí, né, moçadinha? Então esse elétron saiu do núcleo mesmo, moçada. Saiu do núcleo mesmo, acredite se quiser. Quem quiser aprofundar aí, moçadinha, hoje em dia a gente sabe que
prótons e nêutrons são feitos de subpartículas chamadas de quarks. Tem vários tipos de quarks, tá? Um nêutron, rapidinho aqui só para contextualizar, né? Um nêutron tem 2 quarks do tipo up, um quark do tipo up e 2 quarks do tipo down. A carga do up é mais 2/3. Então a carga aqui. E a carga do down é menos 1/3. Então 2 vezes 2/3 é igual a 4/3. 1 vezes menos 1/3 é igual a menos 1/3. 4/3 menos 1/3 é igual a 3/3, que também é chamado de 1. Então qual que é a carga do nêutron? É 1. É 0, né? Opa, pera lá. Pera lá que eu esqueci de multiplicar aqui, né, turminha? Ó. Então é 1 aqui, ó. 1. Aqui então é 1. Eu coloquei 2 em cima. E aqui sim é 2, ó. Ô, professor. Então vamos lá. 1 vezes 2/3, 2/3. 2 vezes menos 1/3, menos 2/3. Então, na verdade, vai ficar 2/3 menos 2/3, igual a 0. A carga do nêutron é 0. E qual que é a carga do próton? O próton tem 2 quarks do tipo up e 1 quark do tipo down. O down, carga 2/3. O up, o down, menos 1/3. O up, 2/3. Então vamos fazer a continha. Ó. 2 vezes 2/3. E aqui é 1 vezes menos 1/3. 4/3 menos 1/3. 4/3 menos 1/3 é igual a 3/3, que é igual a 1 mais 1. Essa é a carga do próton, moçadinha. Olha só, hein? Então, na verdade, quando o nêutron emite um elétron, ele está emitindo quarks. Mas isso é uma outra história, né, moçada? Só para vocês saberem de onde vêm as coisas aí, tá bom? Se aparecer numa prova mais avançada aí, vocês não fazem aquela cara de que nunca ouviram falar, tá? Então, os nêutrons e os prótons não são as menores partículas do átomo. Existem partículas menores, que são os quarks, que aqui é de quark. Tem vários tipos de quarks. Turminha, vamos voltar aqui para a partícula beta, então. Tudo isso para explicar como é que tem um elétron saindo do núcleo, né, moçada? Passamos o ensino médio inteiro falando para vocês que os elétrons estão na eletrosfera e eu venho que fala que tem um elétron saindo do núcleo. Não pode isso, né, professor? Mas é isso então, moçada. O elétron que sai do núcleo é um elétron que saiu do nêutron. Então, moçadinha, eu tenho um elemento X aqui e ele emitiu uma partícula beta. A partícula beta, moçada, ela tem... Qual que é o número atômico dela? Ela é menos um próton. É menos 1 e a massa atômica dela é 0. Então, qual que foi o elemento químico gerado aqui? Foi gerado um elemento químico Y aqui, cuja massa atômica ainda é a mesma de X, não foi alterada, mas o número atômico é menos 1. Ele perdeu um próton. Então, ele tinha um certo número de prótons, ele perdeu um próton, né? Por quê? Ele perdeu um próton que virou um elétron. Ele perdeu um nêutron, né? Perdão. Ele perdeu... Então, imagina assim, moçada. Eu tenho aqui um núcleo que tinha um nêutron. O nêutron é próton mais elétron. Se ele emitiu o elétron, que é a partícula beta, virou um próton. Então, a massa atômica não mudou porque ele perdeu um nêutron, mas ele ganhou um próton.
Só que o número atômico aumentou em mais um. Se o número atômico aumentou em mais um, ele virou um elemento químico para cima. Um elemento químico à esquerda na tabela periódica, né? Então a radiação do tipo alfa faz o elemento químico ir para a esquerda, diminui o número atômico, e a radiação do tipo beta faz o elemento químico ir para a direita, aumenta o número atômico, tá? Então é bom a gente gravar isso daí. Até marcar em outra cor aqui. Alfa diminui Z e beta aumenta Z. Aumenta o número atômico. Belezinha, turma? Doideira, né? Vamos ter que fazer uns exercícios aí para fixar isso. Mas é tranquilo, moçadinha. É até gostoso de fazer, tá bom? Então, partícula alfa e partícula beta. Partícula beta aumenta o número atômico. E ela é um elétron. Partícula alfa diminui o número atômico. E ela é um núcleo de um átomo de hélio. E aqui também, moçada, sempre que tem a emissão de uma partícula beta, também tem a emissão de gama, tá? Então, a radiação do tipo gama é uma radiação eletromagnética. Ela é energia, mas ela não é partícula, não altera número atômico e nem número de massa atômica, tá bom, turminha? Daqui a pouco a gente faz uns exercícios sobre isso, né? Vamos pensar mais aqui, ó, moçadinha. Tem mais um conceito aqui para a gente trabalhar, que é o conceito da meia-vida. Turminha, meia-vida é uma propriedade dos átomos que desintegram, que sofrem radiação. Então, moçadinha, um núcleo de um átomo que está desintegrando, ele está desintegrando a uma certa proporção, tá? E essa certa proporção acontece durante um certo tempo. E isso é uma propriedade intrínseca do elemento, pessoal. E isso é muito legal, porque o elemento químico pode estar a 100 graus Celsius, a 0 graus Celsius, a 1 milhão de graus Celsius, mas o núcleo está decaindo à mesma taxa, tá? O núcleo não se afeta pelo mundo exterior, tá bom? Nada afeta o núcleo, turminha. A radiação que o núcleo emite continua na mesma velocidade. Então, essa velocidade é chamada de tempo de meia-vida, tá? O tempo de meia-vida é o tempo que a massa é o tempo que se leva para a massa do elemento químico cair pela metade. Inclusive, meia-vida é um conceito bastante utilizado aí, turminha, em medicina, né, na farmacologia. O álcool, por exemplo, no nosso metabolismo, ele tem uma meia-vida, ele vai decaindo através de uma equação de meia-vida. E a equação de meia-vida sempre resulta num gráfico exponencial assim, moçada, negativo, né? Quanto mais massa, maior a taxa de decaimento. Quanto menor a massa, menor a taxa de decaimento. Então, ó, passou uma meia-vida, caiu a massa pela metade. Passou mais uma meia-vida, duas meia-vidas, metade da metade. Metade da metade é 1/4. Tá? Agora passou mais uma meia-vida, 3 meias-vidas. De 1/4 foi para 1/8, porque 1/8 é metade de 1/4. Agora então eu tenho 1/8 da massa inicial. Passou mais uma meia-vida, caiu pela metade. Metade de 1/8 é 1/16 e assim sucessivamente. Então é tranquilo, moçada, é um conceito aí legal da gente trabalhar. E assim, saber que cada elemento químico tem um tempo de meia-vida. Ó. O tempo de meia-vida do iodo 131 é de 8 dias, enquanto o tempo de meia-vida do urânio 238 é de 4,5 bilhões de anos. Turminha, existem inclusive inúmeros radionuclídeos. O que é um radionuclídeo, professor? É o núcleo de um elemento químico radioativo que está emitindo radiação. Então, ó, Tecnésio 99, o tempo de meia-vida dele é de 6 horas e ele emite aí radiação gama numa certa intensidade. E isso aí é usado como um radionuclídeo que é usado para diagnóstico, moçada. Todos esses aqui que estão aqui, ó, são usados na medicina para diagnóstico. Né? Então, você administra no paciente um certo isótopo e aí você vai medindo onde que está aquele isótopo no tempo, tá? E aí tem várias aplicações que não vem ao caso agora, mas revolucionou a medicina também, moçada. Precisamos falar então de dois conceitos aí da energia nuclear, moçadinha. Fissão nuclear e fusão nuclear. Turminha, fissão nuclear,
O Einstein sacou ali e todo mundo seguiu. O Einstein falou assim, poxa, se o núcleo está desintegrando, ele está perdendo massa. Se ele está perdendo massa, ele está produzindo energia. Qual que é a proporção entre a massa e a energia? Muito alta. Ela é proporcional à constante da velocidade da luz ao quadrado. E igual a mc ao quadrado. Então a energia gerada é proporcional à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Moçada, a primeira bomba atômica que foi produzida se chama Trinity. Foi testada nos Estados Unidos e ela tinha a massa de 1 grão de arroz de urânio 235. E ela alterou até os minerais que estavam embaixo da terra, turminha, de tanta energia que foi produzida, tá bom? Então é muita energia mesmo que é liberada. Olha aí, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? O urânio 235 libera 80 mil vezes. O urânio 235 libera 80 mil vezes mais energia do que a queima do carvão mineral, moçada. Então, 1 grama de carvão mineral libera uma certa energia. 1 grama de urânio 235 libera 80 mil vezes mais energia, turma. Só para vocês terem uma ideia aí da grande descoberta que foi a energia nuclear. Tanto é que alguém falou, vamos fazer uma bomba com isso, né? Mas basicamente o conceito é o mesmo, moçada, de uma bomba ou de uma usina nuclear. A única diferença é que a bomba é feita para explodir um monte de núcleos de urânio ao mesmo tempo e gerar uma grande onda de impacto. E uma usina nuclear, essa energia vai sendo liberada bem aos poucos, tá bom? Então aqui está o exemplo do decaimento do urânio, né? Como que é feita a fissão nuclear? E o que é a fissão nuclear, moçada? A fissão, moçada, é quebra. Então eles usam um nêutron bem energizado para atingir um núcleo de um átomo de urânio que já é instável, né? Já está quase lá, quase decaindo. Eles vão lá e jogam um nêutron em cima desse núcleo. Aí acabou, moçada. Cada núcleo de urânio libera 3 nêutrons. Nêutron. E aí cada nêutron vai quebrar um novo núcleo de urânio que vai liberar mais 3. Então, 3 elevado a n, né, moçada? De explosão. E aí vão surgindo isótopos menores aí, né? Então, basicamente, você quebrou o urânio na metade aqui, produziu um criptônio e um bário e muita radiação, tá, moçada? Muita energia e 3 nêutrons. Então, essa aí é a chamada reação em cadeia. Cada núcleo, uma vez que você quebrou um núcleo de urânio, você tem a bomba é o quê? É um monte de urânio junto, né? Enriquecido. E aí cada núcleo vai liberando mais e mais partículas subatômicas, mais e mais núcleos, e aí só acaba mesmo quando acabar o urânio, né? Então por isso que é realmente bem destruidor, tá, moçada? Mas pode ser usado para o bem. Inclusive esse dado aqui de 2014 que eu trago para defender a energia nuclear, né? Só dá ruim quando alguém faz alguma cagada, tipo Chernobyl, né, turma? Chernobyl foi uma cagada do ser humano, né? Mas é uma energia limpa, segura, tá? Pode parecer que não, né? Mas ela é, se ela for bem administrada. Em 2014, então, por exemplo, os Estados Unidos, 20% da energia do país é energia nuclear. 75% da França é energia nuclear. 27% do Japão, 18% da Rússia e 34% da Coreia do Sul. Então, esses países usam muita energia nuclear, né? Uma energia que não alaga, né? Que nem uma energia hidrelétrica. O urânio ele ainda é abundante na crosta terrestre, então tem vantagens, né? Nesse sentido, tá? Desvantagens, o lixo nuclear, né? Você gera um subproduto que ainda é radioativo, tá, moçada? Mas, se bem administrado, é um recurso bastante positivo, tá, moçada? Não gera gás carbônico, não gera efeito estufa, né? O risco mesmo é quando alguém faz alguma cagada, mas a gente aprende muito com os erros, né? Por sorte. Então, hoje são muito seguras usinas nucleares. Ah, mas e Fukushima, professor, no Japão? Bom, Fukushima teve erro humano, teve um tsunami e teve um terremoto ao mesmo tempo, né, turminha? Aí é complicado mesmo, né? Mas, moçada, eu venho aqui para trazer uma palavra mais interessante ainda, que é a palavra da fusão nuclear. Muito mais interessante do que obter energia da quebra de um núcleo grande é obter energia da condensação de 2 núcleos pequenos. Então, a fusão nuclear é o quê? É a união de 2 átomos pequenos. Tá? Quando eu pego aí, por exemplo, o isótopo 2 do hidrogênio, o deutério, com o isótopo 3 do hidrogênio, que é o trítio, eu produzo um núcleo de hélio.
e libera um nêutron e muita energia, moçada. E ó, muito mais energia do que a fissão nuclear, tá? A fusão nuclear libera muito mais energia do que a fissão nuclear. Então é uma energia que está lá guardadinha pra gente, turma. Tá? Muita energia liberada, tá bom? Mas a gente consegue fazer isso, professor? Existe uma bomba chamada bomba H, que nunca foi usada, por sorte, mas já foi testada. E é um terror, moçadinha. É uma energia muito forte mesmo. Então como que a gente vai usar isso a nosso favor? Vamos pensar aqui comigo. Segue o tio aqui, vem comigo. Mas antes eu vou emprestar aqui as palavras de um cara que dispensa apresentações, né? Linus Pauling, ganhador de dois Nobels, que fala? Ganhou dois. Um era da paz e o outro era de física. A liberação controlada da energia atômica é a mais importante descoberta da ciência desde a conquista do fogo pelo homem primitivo. Então ele compara a importância da manipulação do fogo com a descoberta da energia nuclear, pessoal. Ninguém mais, ninguém menos que Linus Pauling falando, tá? Então, moçadinha, relembrar vocês aí que energia nuclear, de fusão nuclear, é uma energia igual a produzida pelo Sol, tá? Então, tudo que nos alimenta aí, a fotossíntese, o calor que a gente obtém do Sol, é uma energia nuclear numa distância segura, tá? O Sol está fazendo exatamente isso, a fusão de núcleos pequenos em núcleos maiores e gerando energia, liberando muita energia e muita radiação. Mas a gente está a 8 minutos de distância do Sol, a gente está com um vácuo aí que nos protege, mais uma atmosfera, uma camada de ozônio que nos protege dessa radiação. E a gente pega só o que nos interessa, né? O calor e os fótons para fotossíntese. Mas, turminha, a importância é maior ainda, tá? Essa fusão de núcleos, ela continua, tá? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter, por exemplo, a produção de elementos maiores, tá? É possível fundir núcleos de hélio, produzir núcleos de carbono, e por aí vai, moçada. Inclusive, todos os elementos químicos aqui que a gente conhece, que estão na tabela periódica, de alguma forma foram produzidos dentro de uma estrela, tá? Então, por exemplo, quando acontece um fenômeno de uma supernova, alguns elementos químicos bastante pesados são formados, tá, nesse evento, porque funde núcleos muito grandes, tá? Então, muitos elementos químicos, a maioria, foram forjados no núcleo de uma estrela, tá? Não à toa que tem aquela música que fala que tudo veio do Sol, né? Nossos elementos químicos foram forjados no núcleo de estrelas, né? Elementos químicos menores foram sendo fundidos, a fusão nuclear, gerando elementos maiores. E hoje o ser humano continua esse processo, fundindo elementos maiores ainda, produzindo elementos químicos maiores ainda. Então é possível, moçadinha, é possível fazer isso e não é loucura, tá? Então, infelizmente, é pouco falado ainda, mas não se surpreendam se daqui poucos anos surgir aí essa novidade aí da energia nuclear pela fusão, moçada. E a vantagem é o seguinte, moçada. A fusão nuclear não gera resíduo, tá bom? E a matéria-prima é o deutério, que está disponível aí nos oceanos da Terra, vai durar bilhões de anos ainda, né? Então, quando a gente atingir essa capacidade de obter energia a partir da fusão, moçada, aí a gente vai entrando numa outra era da civilização. E isso não está longe, tá? É possível que a nossa geração veja isso acontecendo, tá? Porque os chineses e os alemães, e agora os americanos, os estadunidenses, estão muito próximos de conseguir desenvolver um gerador de fusão. Mas como assim, professor? A energia do Sol tem extrema pressão, extrema temperatura, moçadinha. Existem campos magnéticos, a gente consegue fazer esse gás de hidrogênio ele ficar confinado dentro de um campo magnético, gerar um plasma lá dentro. Não vou entrar nos detalhes, né? Mas olha aí, ó, já existe design, moçada. Já existe capacidade, né, de produzir essa energia, tá? O que precisa agora é a gente desenvolver melhor a tecnologia. E qual que é a vantagem dessa tecnologia? Uma vez que ela produz, que você consiga atingir a fusão, moçada, ela mesmo se sustenta, né? Porque você gasta energia para fazer, você gasta muita energia para chegar nesse estado de fusão nuclear. Mas a partir desse momento, você não gasta mais energia, você
reutiliza essa energia para conseguir de novo a fusão e ainda consegue exportar um pouco. E aí então a gente vai entrar numa situação nova da civilização humana, né, moçadinha? Energia limpa, barata e segura. Chique demais. E lembrar que isso aqui são coisas relativamente pequenas, né? E a vantagem é que um reator, por exemplo, de fissão nuclear, se der alguma cagada, não tem o que fazer, moçada, é sair correndo, né? Porque tá lá os isótopos radioativos aquecendo as placas, né? Aqui não, na fusão nuclear basta você parar de alimentar o gás e a fusão nuclear cessa, então não tem perigo de explosão, tá? Uma aula longa aí, moçada, mas porque eu queria abordar um monte de temas mesmo, né? Importante a gente contextualizar algumas coisas aí, tá bom, turminha? Vamos fazer uns exercícios, né? Beijo, fui!